Glória a Deus. Queridos, se você puder abrir a tua Bíblia comigo, eu quero ler somente um versículo aqui para a gente iniciar. Efésios capítulo número 4, verso de número 27. Efésios 4, 27. E a gente já vai começar com pedrada já. Efésios 4, 27. O apóstolo Paulo está dizendo: nem deis ou não deis lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo que nós temos agora de ministração, de ouvir a Tua voz através da Tua palavra. E queremos, Pai, que o Senhor fale conosco. Queremos, Pai, ouvir a Tua voz e aprender hoje sobre aquilo que o Senhor tem preparado através da Tua palavra e do Teu Espírito Santo para as nossas vidas. Nos ajuda, abre o nosso entendimento, fala ao nosso coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, segundo já anunciado, o tema da mensagem de hoje é fechando as brechas da família. Fechando as brechas na família. Uma coisa que eu e você sabemos é que você vai enfrentar lutas na tua vida, eu também. Algumas são lutas naturais, lutas que acontecem com todas as pessoas. Sai na chuva, se molha, natural. Mas existem muitas lutas que nós enfrentamos, que são aquelas lutas chamadas de sobrenaturais, ou lutas espirituais, das quais nós somos atacados, nós somos afligidos, e a gente tenta encontrar uma solução natural, uma razão natural, e a gente não consegue compreender. Por quê? Porque a origem daquilo que nós estamos vivendo está relacionada a uma questão espiritual, uma questão sobrenatural. E nessa noite eu quero gastar um tempo com você, investir um tempo com você, falando sobre como muito dessas lutas que nós vivemos são resultados de brechas que nós abrimos. Porque o inimigo, ele não precisa de uma porta escancarada. O inimigo não precisa que a porta esteja aberta. É um espaço. Uma brecha é o suficiente. E nós então precisamos identificar, e depois de identificar, fecharmos as portas antes que o inimigo possa destruir muitas coisas na nossa vida. Às vezes a gente acha que o problema é a economia, às vezes a gente acha que o problema é a sogra, às vezes a gente acha que o problema é o trabalho, às vezes a gente acha que o problema é uma chateação, e a gente está buscando a solução, quando na verdade nós tínhamos que discernir que o problema é o inimigo que encontrou um espaço, encontrou uma brecha e tem operado. Fato é que nem eu nem você entregamos a chave da casa para o inimigo. Ninguém em sã consciência diz: olha, diabo, estou aqui a chave, faz tudo o que você quiser. Mas inconscientemente, às vezes sem vigiar da forma que nós deveríamos, nós estamos vivendo de uma forma, escolhendo algumas coisas, permitindo que o inimigo entre, que brechas sejam abertas e a nossa vida seja afligida por situações espirituais que roubam a nossa paz. Eu não sei se você já ouviu isso. Eu aprendi na prática. Até um tempo atrás, até como falei com os irmãos. As minhas crianças são super calmas, né? Foram abrir a porta do carro um dia, arrancaram a maçaneta com a mão. Tem mais 3, né? Na outra semana, arrancaram do outro lado. E daí a gente ficou abrindo por dentro. Entrava, colocava a mão por dentro e abria. Até eles quebrarem a de dentro. Daí eu fui lá e troquei tudo. Mas sabe que isso muitas vezes é a representatividade da nossa vida. Que às vezes quebra uma coisa e você acha que não precisa resolver agora. Surge uma situação e você acha que não é necessário resolver. Mas uma coisa vai desencadeando outra coisa. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo.
Então uma rachadura, ela se torna uma brecha, a brecha se torna um vão, e esse vão se torna uma porta de entrada, e de repente a gente está com a vida toda perturbada, porque a gente viu uma coisinha e falou assim: não, eu vou resolver isso depois. Não, isso aqui não é nada demais. Não, depois eu vou dar um jeito de resolver essa situação. E nós vamos permitindo, meu irmão, e depois que o tempo passa, a gente já nem consegue entender como que isso começou. A gente não consegue entender como a gente chegou nesse lugar, como que a família chegou nesse lugar, como que a vida financeira chegou nesse lugar, como que o casamento chegou nesse lugar, como que a relação com os filhos, com as pessoas que nos cercam, chegou a este lugar. Como que os meus sentimentos chegaram nesse lugar? Por quê? Porque nós permitimos brechas sendo abertas e nós não entendemos que isso ocasionaria em uma entrada do inimigo na nossa vida, em uma porta de entrada para que o inimigo pudesse tocar. Hoje pela manhã na nossa live eu falei algo e eu quero repetir aqui para você entender. A Bíblia diz que o nosso Senhor, Ele tem todo o poder, a Bíblia diz, ok? Todo. Quanto que o Senhor tem? Vamos ver se está acordado. Quanto? Todo. Se o Senhor tem todo, quanto de poder o diabo tem? Você é mais inteligente que eu. Eu demorei uns 10 anos para entender isso. Se o Senhor tem todo, o diabo não tem nada. Sabe qual poder o diabo tem? O que eu dou para ele. A porta que eu abro. A legalidade, a brecha que eu abro, o vacilo que eu dou, o pecado que eu cometo, a omissão que eu tenho, a decisão errada, a escolha errada. E nós precisamos identificar isso, as brechas na nossa casa, as brechas na nossa vida, que tem nos impedido de viver o melhor do Senhor e sermos atingidos por esses problemas espirituais que roubam a nossa paz. Que brechas são essas? Primeira brecha. A brecha da superficialidade. É a brecha da aparência sem profundidade. Olha o que diz Mateus 23, 27. O Senhor está dizendo: ai de vós, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, por dentro hipocrisia e iniquidade. O que o Senhor está falando para os fariseus é que eles eram superficiais, que eles tinham uma aparência, mas eles não tinham profundidade. Isso é uma brecha na nossa vida. Isso é uma brecha na nossa casa, na nossa família. Um lar que não tem profundidade espiritual é como uma casa sem alicerce. Tem aparência, tem roupa de crente, tem domingo de crente, tem fala de crente, tem Bíblia de crente, mas não tem profundidade espiritual. As aparências que nós temos não conseguem sustentar o nosso lar e a nossa família na hora de uma crise. Não importa o quão aparente nós somos, o quanto comercial de margarina nós temos na nossa vida, na nossa família, quanto são as fotos bonitas que a gente posta, o que a gente compartilha, o que a gente fala, o que vê, a gente está bem vestido, a gente está cheiroso, a gente fala bem, a gente é agradável, mas isso não faz a diferença se não houver profundidade. A superficialidade, ela abre o espaço para a frieza, para a hipocrisia, para a fragilidade. O inimigo, ele se alimenta daquilo que não é confrontado com verdade e com profundidade. O inimigo sabe que a gente é superficial em alguns aspectos. Em quais aspectos? Superficialidade espiritual. Primeiro ponto ali. E espiritualmente, é uma prática sem a presença. A gente tem atos de religiosidade muitas vezes, mas não a vida com Deus de verdade. Participamos do culto, mas não oramos em casa.
A palavra é ouvida, mas ela não é aplicada. Daí o culto não é de verdade, a oração é sem fé, e a presença, até nossa, muitas vezes do culto, é sem compromisso verdadeiro. Nós precisamos sair desse lugar de superficialidade espiritual. Precisamos ser profundos com o Senhor o tempo todo. O Salmo 127:1 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. A gente faz, mostra que faz, aparece que faz, sai de manhã, trabalha, volta, faz isso, faz aquilo, mas não vê as coisas acontecerem, porque não há profundidade com o Senhor. Só nós estamos fazendo. Mas o Senhor não está conosco, porque nosso relacionamento muitas vezes é superficial. Ainda nesse tema de superficialidade, que é essa aparência sem profundidade, nós temos a superficialidade dos relacionamentos. É presença sem conexão. É gente que mora no mesmo teto, mas muitas vezes não se conhece de verdade. Não tem troca, falta conversa profunda, falta empatia, falta aquela escuta verdadeira. Sabe quando você para escutar mesmo? Quando você para ouvir, a convivência, mas não há um bom vínculo. Nós precisamos olhar para isso com muita importância, porque dentro da nossa família, muitas vezes a gente está ali, mas não está. A gente está ali, mas conectado com outras coisas. Nesta semana, inclusive, nós fomos desafiados, aqueles que estão participando da nossa jornada, semana que passou, a ficar fora das redes sociais. Eu fiquei 7 dias sentado no Instagram e percebi que ninguém sentiu minha falta. Voltei agora no final da tarde e não mudou nada na minha vida. Não tinha nenhuma mensagem importante, ninguém pedindo meu Pix, nada. E às vezes a gente está tão conectado com coisas que não fazem diferença nenhuma para nós. E a gente está tão habituado em conexões. Deixa eu confessar aqui meus pecados, eis aqui um pecador. Se alguém não peca aqui, atire a primeira pedra. Na cara não só. Mas a gente está tão habituado que eu não entrei em rede social nenhuma. Mas eu achei um joguinho no celular, meu irmão, que eu acho que tem um capeta ali dentro. Deve ter cocaína, alguma coisa no meio desse jogo, porque eu não conseguia sair. E da hora que eu estava no tempo parado, assim, eu queria ver o joguinho. Por quê? Porque nós estamos em uma cultura, querido, em que há presença sem conexão. Há presença sem dedicação completa. E às vezes a gente é muito inteligente, a gente é hiperconectado, às vezes a gente acha que a gente consegue absorver tudo que está ao redor. E às vezes você consegue até ouvir. Você consegue talvez até guardar a informação. Mas você não consegue a conexão. Porque para se conectar, não pode ser superficial. E daí é tempo de qualidade mesmo. E daí é a conversa franca que a gente tem. Em Romanos 12:9, o apóstolo Paulo diz o seguinte, o amor, ele tem que ser sincero. Tem que ser verdadeiro. É assim que tem que ser, se é que seja. E isso vai resultar no nosso terceiro ponto ainda, na superficialidade, que é aquilo que nós chamamos de superficialidade emocional. São aqueles sentimentos que não são tratados da forma que deveria. E isso muitas vezes é um problema na família. Porque às vezes, meu irmão, a gente escolhe ter paz do que ter razão. Você que é casado, você entendeu isso, né? Eu entendi isso. Eu orei para o Senhor me dar a mulher certa. Ele me deu a mulher que está certa em tudo. E às vezes a gente prefere ter paz do que ter razão, mas não, meu irmão. Às vezes, alguns conflitos, algumas discussões, desde que sejam
verdadeiras, desde que sejam motivadas por algo propositivo, faz parte, eu estou me sentindo assim, olha, eu estou passando por isso, meu coração está desse jeito. E muitas vezes nós estamos vivendo uma superficialidade emocional, e isso vai minando, e a gente está ferido, e gente ferida fica ferindo os outros, gente ferida só dá o que tem, e daí tem medo, tem culpa, tem raiva, tem tristeza, tudo é encoberto, e daí viram brechas profundas. Meu irmão, você quer fechar uma brecha na tua casa e na tua família? Guarda isso. Começa a falar daquilo que você sente. Começa a falar dos teus sentimentos. Muitas vezes, sabe por que muitos casais brigam? Porque falta entender isso. Porque às vezes a gente está falando de situações. Olha, você não ajuda nada em casa. Vamos usar esse exemplo aí seu, maridão. Que não é o seu caso. Aqui a gente não tem ninguém assim. Mas se tivesse alguém assim, ok? Você não me ajuda. Porque você não consegue pegar esse sapato aqui e levar ele até o quarto. Ele não vai ser transportado, olha. Esse tipo de coisa que acontece nos lares. Às vezes essa discussão, ela tem um outro panorama. Quando a gente fala, quando você não faz isso, ou quando você faz isso, eu me sinto assim. Contra fatos e situações, há argumento, mas contra sentimento, não há argumento. Eu estou me sentindo assim, não, você não está sentindo assim porque está errado, não, eu estou me sentindo. Esse é o meu sentimento, eu estou abrindo meu coração. E nós precisamos entrar nesse lugar de profundidade na nossa casa, na nossa família, nas nossas relações. Você está aí com a tua esposa, está aí com o teu marido, está aí com o teu filho, com a tua filha, você está aí perto de alguém que é da tua família? Vou desafiar você, olha para essa pessoa, para 2, 3 pessoas, enche a boca e diga assim, eu te amo. Isso é algo que às vezes a gente não tem costume de fazer. Algo que, e não estou dizendo que só dizer que ama quer dizer que ama, mas também não diz, pelo menos diz, começa dizendo. Começa verbalizando, começa a soltar as emoções que você tem, as verdades que você tem. E daí você, se você declarou isso, você vai ter que viver em conformidade com isso. Mas nós muitas vezes não estamos acostumados a fazer isso, a gente esconde, a gente guarda. Eu estou com a minha esposa há 16 anos. É um pouco mais, algo em torno de 5.000 dias, eu creio. Não passou um dia da nossa vida, nesses 16 anos, que eu não falei que eu amava minha esposa. Nem um dia. Até quando a gente está brigado. Eu falo, eu te amo. E eu não quero ficar no sofá. Nós precisamos aprender a falar de sentimentos. Porque quando nós encobrimos, quando nós guardamos, muitas vezes nós fazemos mal para nós. E muitas vezes estamos também cerceando o outro de receber algo que talvez faça diferença para ele e para ela. E deixa eu falar algo para você sobre emoções, sobre o falar. Se você não fala, se você não elogia, se você não promove, o diabo já tem alguém pronto para fazer isso no teu lugar. O diabo já tem, até para mim tem gente que já falou que eu sou bonita, acredita? Você consegue ver como o diabo é sujo? Porque se não tem alguém, meu irmão, pode ter certeza que vai entrar alguma coisa para minar ali. Nossa, mas olha, mas você, como você faz bem isso? Nossa, mas como você está cheirosa? Nossa, como você é forte. Nossa, como você, que nariz bonito. Meu irmão, olha só. Se nós não aprendemos a descobrir os nossos sentimentos, meu irmão, a falar, não entrar em lugares profundos mesmo, dizer, olha, eu estou me sentindo assim, é desse jeito, eu me sinto dessa forma, nós estamos abrindo brechas, e o inimigo vai explorar isso.
Essa é a primeira brecha. Superficialidade. Superficialidade espiritual, relacional e emocional. Segunda brecha, que você não pode abrir, é a brecha da falta de propósito. É viver no piloto automático. Provérbios 29:18. Primeira vez que eu consigo tomar o café quente, Rodrigo. Viu? Eu sempre fico falando e tomo frio no final. Hoje eu me policiei, viu? Também melhora. E tem café para você lá no fundo também, não fique com inveja, tá? Provérbios 29:18. Onde não há revelação, eu gosto da versão que diz, onde não há visão, o povo perece. A tua casa, a tua família, precisa ter uma visão. Precisa ter um propósito. Josué 24:15, Josué ele faz aquela declaração que você conhece. Ele diz, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem ir aonde vocês quiserem, vocês podem servir a qualquer Deus, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Josué, ele estava dizendo, olha, eu sei para onde vou, eu sei o que eu tenho que fazer. Famílias que não sabem para onde vão, tendem a se perder. Quando a rotina, meu irmão, domina o propósito, quando a rotina domina o propósito, e daí os conflitos, o tédio, ele começa a entrar dentro do nosso lar. A pergunta da família, a pergunta da nossa casa, a pergunta do nosso futuro, é para onde estamos indo? Por que fazemos o que estamos fazendo? Qual é o sentido disso? Sabe, em alguns momentos da tua vida, deixa eu criar um conflito no teu coração. Você vai falar assim, cara, eu estou ganhando demais. Olha que problema bom. Eu estou ganhando demais o tempo que eu estou fora de casa. Eu posso diminuir o meu ganho para botar propósito ali dentro. Olha, eu quero esse problema para mim. Vamos orar por isso? Quem quer ganhar demais e trabalhar menos? Ei. Semana passada eu compartilhei uma história de um pastor amigo meu. Ele tinha um desejo lícito, um desejo bom de ter a sua própria casa, casa própria. E ele começou a trabalhar, ele começou a juntar dinheiro, ele começou a fazer bico. A esposa, ela trabalhava na saúde, começou a dobrar os turnos. E eles começaram a juntar dinheiro para construir a casa, a tão sonhada casa. E eles trabalharam por meses, meses e meses para conseguir juntar dinheiro, construir essa casa, terminar essa obra. Mas ele conta a história que quando ele terminou de construir a casa, ele não tinha um lar para pôr lá dentro. Porque toda a rotina, toda a perseguição para conseguir o sonho, roubou o propósito, que era de ser família, que era de viver como família de verdade. O que a gente tem cultivado? Para onde nós queremos levar a nossa família? Para onde nós queremos levar os nossos filhos? Para onde nós queremos levar o nosso casamento? Quais são os nossos planos? Quais são os nossos planos de futuro? Quais são os nossos planos relacionados às coisas de Deus? O propósito de Deus para a nossa vida, a visão de Deus para a nossa vida, dá uma identidade, uma direção para o nosso lar. Duas coisas estão dentro desse ponto. A primeira, a falta de propósito, está relacionada à falta de direção espiritual. Muitas famílias pouco se importam ou pouco se lembram de falar sobre um chamado específico para a sua casa. Sabe, a gente está tão envolvido na nossa rotina, a gente está tão envolvido no piloto automático, que muitas vezes os nossos filhos não entendem quem eles são diante do Senhor, quem eles devem ser diante do Senhor. Qual é o chamado para a tua casa? O que o Senhor espera de vocês? E nós precisamos buscar isso. Sem propósito,
Claro, nossa casa é um campo neutro, meu irmão. Para onde o vento soprar, a gente vai. Por isso, ter um propósito claro, ter uma direção clara, isso é o que vai levar a tua família, porque não diz respeito só a você. Lá em Atos, capítulo 16, versículo 31, quando Paulo, ele evangeliza aquele carcereiro, ele diz o seguinte, ó, crê no Senhor teu Deus, você, e será salvo tu e a tua casa. Está dizendo, olha, o propósito que vai atingir você, tem poder para levar a tua família inteira, fica firme nisso. Nós precisamos ter esse propósito claro no nosso lar. Esse propósito espiritual, uma direção espiritual para a nossa família. Nós estamos tão preocupados na escola que nossos filhos vão estudar, na alimentação que eles vão ter. Nós já estamos planejando o presente que vamos comprar no dia das crianças. Já pensando no Natal, já planejando as férias. Mas como estão os planos acerca das coisas espirituais para a nossa família? Qual o ministério que vocês vão servir? Qual o ministério que seus filhos vão servir? Aonde que está a vocação deles? Aonde que você vê talento deles que podem ser usados para o reino de Deus? Porque todo mundo aqui está com propósito, meu irmão. E se a gente não souber ver isso, a gente vai deixar uma grande herança para os nossos filhos, porque isso a gente está correndo atrás, mas não deixa nenhum legado, porque não construiu essa visão dentro do coração deles. A segunda coisa, sobre falta de propósito, está em desconexão entre as gerações. Sabe, quando você diz, eu digo, no meu tempo, sabe quando você olha para o seu filho, quando você olha para sua filha, para o seu sobrinho, para o seu neto, e você vê ele com um problema, com um questionamento, e você fala, que frescura. Não é assim. No meu tempo uma boa chinelada resolvia isso. É muito fácil a vida. Mas a realidade é que não é. Cada geração e cada tempo tem os seus próprios conflitos e as suas próprias lutas. Não é porque você foi forjado em outro momento, com outras experiências, não é porque você tem uma musculatura diferente, você tem calos sobre a tua vida, que nós podemos olhar em desconexão com os outros e dizer, não, isso não é desse jeito, não, isso aí é errado, isso aí você não sabe de nada, no meu tempo, no meu tempo. Isso gera, dentro da nossa casa, distanciamento, fragilidade na caminhada. É por isso, meu irmão, deixa eu contar um exemplo para você. Um dia, eu morava em Campinas, alguns anos atrás, e eu morava na cidade universitária com a minha família, lá na Unicamp. Meu irmão, a Unicamp é uma terra de ninguém, ok? Talvez é uma faculdade pública, e talvez uma das piores, pelo menos do estado de São Paulo, a nível de todas aquelas coisas que você vê na televisão. É gente andando pelada, é gente com o peito de fora, é homem de mulher, mulher de homem, é tudo que você imagina. E um dia eu fui comprar um lanche para o meu filho, fui no McDonald's, cheguei na fila do McDonald's, estou parado aqui, e daí eu estou de cabeça baixa, pensando na vida, nas contas. E daí eu olhei para o lado, tinha uma pessoa na fila do meu lado, ele estava era uma bota bem bonita, eu gosto de bota, né? E era uma bota bonita. Eu falei assim, rapaz, que bota massa desse bro. E a hora que eu levantei, eu vi uma saia. Daí eu olhei, eu afastei um pouquinho assim, e daí estava de top, mas com mais pelo na barriga que o Tony Ramos. Um brincão desse tamanho, um coque de Assembleia de Deus, e uma barba ruiva até aqui assim. E eu falei assim, uau. Sabe, eu não quero fazer um juízo de valor sobre escolhas, ok? Mas eu quero falar que era feio demais. Não fazia sentido. Não fazia sentido. Na minha ótica, no meu padrão de beleza, não fazia sentido, ok? Pergunto. Será que papai e mamãe compraram a roupa desse moço, compraram os brincos de argola dele, compraram o coturno e falaram assim, filho, ou filha, ou filhe, vai ficar lindo em você isso.
Eu penso que não. Embora tenha muita gente progressiva, eu penso que não. Eu penso que principalmente a faculdade, isso é um dos problemas hoje, ela tem a capacidade de se conectar com os nossos filhos mais do que a gente mesmo. Então aquele jovem que talvez era normal dentro do espectro da casa dele, quando ele chega em outro local, ele é absorvido por esse ambiente, porque ele não tem uma conexão dentro de casa. Isso é uma brecha. E daí ele sai, ele vai para a República, e daí ele sai, ele vai viver em outro lugar, e daí ele sai. Eu vou usar a droga porque eles usam, eu vou beber porque eles bebem, eu vou para essas festas porque eles vão. Por quê? Porque é conexão. E conexão é uma coisa muito importante, porque gente conectada com a gente vai onde a gente vai. Fala o que a gente fala. Então olhar para isso é algo muito importante para nós. Precisamos estar conectados, não podemos estar desconectados com o que está acontecendo ao nosso redor. Precisamos entender o que está acontecendo. O tempo muda, as coisas mudam. O Salmo 145:4 diz o seguinte: uma geração louvará as tuas obras a outra geração. O salmista está dizendo, uma geração precisa estar conectada com a outra para que possa passar, para que possa compartilhar. Só existe uma forma de fazer isso, é através de conexão. Então, primeira brecha para você lembrar, superficialidade. Precisamos de profundidade. Se não tivermos profundidade, o inimigo vai entrar. Segunda brecha que nós estamos a tratar aqui em nossa vida, é uma vida sem propósito, é falta de destino. A terceira brecha que eu queria falar com você hoje, que o inimigo tem entrado na nossa vida, é uma vida sem equilíbrio. É a brecha dos extremos perigosos. Lá em Eclesiastes, capítulo número 7, Salomão está falando sobre a maldade das pessoas, a maldade da humanidade. Mas o verso número 18, ele diz o seguinte: aquele que teme a Deus escapa de todos esses. Olha o que Salomão está dizendo. Que existem muitas coisas ao nosso redor, querido, mas a gente não precisa aprender. 1 Coríntios 10:23, de que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Meu irmão, sabe o que o Senhor está falando conosco sobre essa brecha que invade a nossa vida e permite que o inimigo entre? Está falando muitas vezes de falta de limite. A gente precisa tomar cuidado, querido. Nós precisamos aprender o que é limite. Nós precisamos aprender o que é limite, excesso de trabalho. A gente precisa tomar cuidado com isso. A ausência emocional não está ali. Isso é um extremo muito perigoso. Às vezes a gente entende que é necessário sair, meu irmão. Às vezes a gente entende que vai ter momentos que a gente vai precisar se ausentar. Mas a gente não pode ir para esse extremo perigoso. Quer um outro extremo perigoso para nós, pais, por exemplo? O uso descontrolado de telas. Como isso tem feito mal. Como isso muitas vezes tem roubado. Gerado filhos ansiosos. Desconectados com as coisas ao redor. Isso é um excesso. É uma vida sem equilíbrio. E nós precisamos aprender a colocar isso. Porque o desequilíbrio, ele gera desgaste. O desequilíbrio, ele gera irritação. O desequilíbrio, ele rouba de nós o tempo para as coisas que realmente importam. Precisamos de uma vida equilibrada, precisamos entender o que é equilíbrio, precisamos saber, olha, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, aqui vai, aqui não vai, isso pode, isso não pode, aqui não, aqui sim. Eu vou trabalhar aqui bastante, mas agora, esse final de semana eu não vou trabalhar. Porque muitas vezes essa vida sem equilíbrio abre uma brecha. E a primeira delas é o desequilíbrio entre o trabalho e a família. A casa esquecida.
Muitas vezes quando o tempo do trabalho, ou às vezes até o tempo do próprio ministério, ele nos rouba mais do que deveria. A gente não tem limite saudável. A família começa a definhar. E nós precisamos aprender a colocar alguns limites. Colocar algumas coisas que, olha, isso aqui não dá para fazer. Isso aqui não é possível, dessa forma, eu não vou entrar nisso aqui. Porque para nós pais, por exemplo, que trabalhamos, não basta sustentar a casa financeiramente. A gente precisa sustentar a casa emocionalmente, sustentar a casa espiritualmente. Precisa haver esse equilíbrio. Não é só colocar dinheiro, não é só pagar as contas. Então, muitas vezes a gente precisa de coragem. Essa é uma brecha que a gente pode fechar. De coragem para rever a nossa agenda. Coragem, meu irmão, para priorizar aquilo que é intencional, aquilo que não, isso aqui eu não posso abrir mão. Isso aqui ninguém pode fazer por mim. Deixa eu falar algo para você aqui. Eu amo servir a Jesus. Eu amo a igreja. Eu amo pastorear. É muito prazeroso para mim. É a minha alegria. Eu não canso de fazer o que eu faço. Mas pastor para essa igreja, irmão, melhor que eu, vixe. Se gritar na calçada parece 6. Qualquer um pode ser pastor para essa igreja. Mas ninguém pode ser marido para minha esposa, nem pai para os meus filhos. Qualquer um pode trabalhar onde você trabalha. Você acha que você sabe? Não é. Você não sabe, não. Você acha que você sabe. Daqui a pouco eu acho um rapaz que da metade da tua idade, que vai receber metade do teu salário, e vai fazer melhor do que você faz. E não vão nem lembrar que você existiu. É assim a vida. Mas dentro do nosso lar, com a nossa família, ninguém pode fazer o que fazemos. E nós precisamos olhar para isso. Porque muitas vezes a gente está desequilibrando. E a gente está dizendo, olha, eu faço isso por você, esposa. Eu faço isso por você, filhos. Eu faço isso por você, marido. Eu faço isso. Será? Será que faz por isso? E se faz por isso, será que quem está recebendo isso que você está fazendo precisa disso que você está fazendo ou precisa de outra coisa? Nós precisamos aprender a ter uma vida equilibrada. Porque os extremos perigosos podem matar a gente. Olha o que 1 Timóteo 5,8 está falando. Mas, se alguém não cuida dos seus, dos da sua própria casa, é pior que o descrente e tem negado a fé. Negou a fé e é pior que o descrente. Cuida de todo mundo, está atento para todo mundo. Chamou, eu vou, conta comigo, tamo junto, vou lá, faço isso, pode ir lá, não, me coloca na escala, chama eu, é para descarregar um caminhão de tijolo, chama eu, é para encher uma laje, chama eu. Se tem cuidado de tudo lá fora, mesmo que seja excelente, mas não tem cuidado dos seus, é pior que o descrente e tem negado a fé. Olha que palavra forte. Está dizendo, seria melhor que você fosse um desviado, ele está dizendo, do que você ser um crente que prioriza tudo menos os seus. Que prioriza tudo menos da sua própria casa. Que não olha para a família e diz, olha, a minha família, ela é prioridade. A gente precisa encontrar esse desequilíbrio. Sabe, a gente precisa aprender a sair junto, só nós, sabe? Porque tem famílias que nem conseguem fazer mais isso. Estão tão desconectados que não tiver um outro casal, uma outra família para sair junto, não é legal. Nós precisamos encontrar este lugar. Porque isso mostra que de fato nós estamos aonde deveríamos estar. Esse é o desequilíbrio na nossa rotina em trabalho e família.
A última coisa é o desequilíbrio emocional. São as reações descontroladas dentro do lar. A nossa casa, como eu tenho dito até agora, ela merece o melhor da gente. Eu sei que você entendeu isso. Ela merece. Não sei se tem, mas ela merece. Mas sabe o que a nossa casa tem? Isso é certeza? É o pior da gente. Na nossa casa a gente tem coragem de falar com as pessoas da forma que aqui dentro a gente não tem. Meus irmãos, eu tenho tanta coisa para falar com algumas pessoas aqui. Mas se eu não consigo falar porque o tom vai ser agressivo. Com a minha esposa eu não consigo. Eu falo. A gente se policia tanto com os outros. As pessoas fazem a gente de bobo. Agora não estou falando de mim não, estou falando da vida, tá? Não se acha que eu estou mandando recado para alguém. As pessoas fazem de bobo. As pessoas colocam a gente lá, terceira, quarta, quinta, 10ª opção. Ninguém lembra da gente. Brinca na nossa cara. E a gente engole tudo. Dentro de casa falou a gente BCD, lá. Porque a nossa casa tem o pior da gente. E isso muitas vezes é um desequilíbrio. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Ira, estresse, impulsividade. Ou às vezes uma própria apatia emocional dentro de casa. Nós precisamos entender que isso fere profundamente. E a gente precisa encontrar esse equilíbrio. O nosso lar tem que ser um lugar de descanso. Tem que ser um lugar de paz. Isso só vai acontecer quando as emoções estiverem equilibradas, quando a gente falar sobre isso, quando a gente houver perdão, quando houver boas conversas. Porque daí é aquele desejo, sabe aquele desejo de voltar para casa? Aquele desejo de chegar e estar com os nossos. Isso precisa acontecer na nossa vida. Buscando domínio próprio, cura emocional. Meu irmão, o dia 24, você tem que estar aqui. Eu vou estar aqui, eu estou precisando. Porque às vezes a gente não está curando coisas e a gente está só compartilhando e a gente está dando frutos daquilo que está aqui dentro, porque a gente não está equilibrado emocionalmente, porque esse mundo bate na gente. Os tempos hoje, eles são tensos. E a gente precisa encontrar esse equilíbrio. A gente fala muito do fruto do Espírito lá de Gálatas. A gente fala muito disso na igreja, mas a gente precisa começar a usar esse fruto em casa. Pedir esse fruto para a nossa casa. Entregar o melhor no nosso lar. Porque senão a gente está fazendo exatamente o que Paulo falou para Timóteo, eu estou entregando o melhor lá fora. E os meus? E os meus? Como eu vou cuidar dos meus? Como que eu protejo os meus? Olha as brechas, meu irmão, aquilo que Deus nos colocou ao nosso redor, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos cônjuges, os nossos filhos. Como que a gente não tem olhado para isso como uma prioridade? A gente está desequilibrado. Porque se tudo faltar, meu irmão, isso não vai faltar. Se tudo faltar, meu irmão, a gente precisa entender isso de forma bem clara. Porque as coisas vão passar, o trabalho passa, os outros relacionamentos passam, os problemas passam. Mas se a gente não valorizar aquilo que é mais importante, se a gente não entender isso, a gente está perdendo o melhor. E o inimigo ele está encontrando uma brecha, porque a gente está priorizando outras coisas. Para encerrar, querido, eu quero que você entenda hoje que toda brecha, por menor que pareça, ela precisa ser tratada.
Porque se não for tratada, vai destruir estrutura. Por isso hoje, meu irmão, de forma bem simples, não é um confronto, não. Eu não estou aqui para ensinar você a viver a tua vida, porque eu estou aprendendo a viver a minha. Mas é olharmos para dentro de nós, examinar, confessar, e restaurar e fechar as brechas que precisam ser fechadas. Aonde que eu preciso melhorar? Aonde que eu estou errado? Aonde que eu não estou fazendo? Será que eu sou muito superficial? Será que eu preciso ser mais profundo nas coisas de Deus, nas minhas emoções, com as pessoas que me cercam? Será que eu estou vivendo sem propósito? Eu acordo para trabalhar e eu durmo para acordar no dia seguinte? Será que eu trabalho para pagar as contas e eu faço conta para pagar depois? Essa é a minha vida. Será que é em cima disso que a gente está construindo, meu irmão? Não há propósito, não há visão de futuro, não há um planejamento de dizer, olha, a nossa família vai para tal lugar. Olha, a gente vai chegar e vai ser isso. A gente precisa disso. Espiritualmente, materialmente, você precisa disso. Você olha, crianças, olha, vamos fazer isso direitinho aqui, ó, que no final do ano a gente vai fazer tal coisa. Olha que propósito legal colocar dentro de casa. Olha, vamos fazer aqui, olha, se fizer direitinho, olha, vamos fazer isso junto aqui, tal, vai ser assim, assim, assim. Coloca propósito nas coisas. E saia do desequilíbrio, organiza a tua agenda, diga alguns nãos. Diga alguns nãos. Organize as suas coisas. Entenda que se você deixar isso desequilibrado, meu irmão, existe um fiel da balança que não é muito fiel, não. Ele vai tentar equilibrar para o outro lado, para dizer, olha, aqui tem, aqui vem, aqui dá. Neemias foi um exemplo de reconstrução. Ao ver brechas no muro, ao ver portas destruídas na sua cidade natal. E lá no capítulo número 4 de Neemias, a partir do 6, eu não vou ler esse texto agora, mas ele diz que nós edificamos um muro, nós levantamos as coisas de novo, mas o final ele termina dizendo, porém oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda. Ele diz, olha, a gente fez o que tinha que fazer, a gente orou a Deus, mas a gente vai vigiar para que nenhuma outra brecha venha. Ah, é brecha? Vamos reparar. Não é só sobre reparar, é sobre vigiar. Sobre dizer, olha, estamos indo para um lugar que não podemos, olha essa situação. À medida que os casais vão ficando mais maduros, a gente começa a perceber isso, sabe? Aquela briga que você entra, daqui a pouco você... Ah, nada. Daí tinha tudo para dar briga e não deu. Isso a gente vai vigiando. Vai ficando maduro, vai começando a entender algumas coisas. Poderia abrir uma brecha ali, mas opa, não, a gente sabe como isso termina. A gente sabe como vai acontecer. É reparar, edificar, mas vigiar. É para isso que o Senhor está nos chamando hoje. Guarde isso para o teu coração. O inimigo só ataca quem abre brecha para ser atacado. O inimigo não tem poder e não tem autoridade sobre a tua vida. Toda autoridade, todo poder está sobre o Senhor. Você só é atacado pelo inimigo quando você decide sair dessa guarda, sair debaixo dessa sombra. E isso são brechas que nós vamos abrindo. Saia da superficialidade, seja profundo. Coloque um propósito na sua vida, nas suas coisas. Se não tem propósito, meu irmão, repensa o que você está fazendo. Se não tem propósito, repensa por que você está fazendo isso. E a terceira coisa, saia do desequilíbrio. Equilibre a tua vida. Coloque cada coisa no teu lugar. Seja aquilo que você precisa ser. E aquilo que você não precisa ser. Seja só quando necessário for. Porque quando desequilibra tudo, pessoas perdem famílias por causa de muito trabalho.
Pessoas perdem anos de casamento por causa de uma instabilidade emocional em um dia que não soube lidar com suas próprias emoções. Pessoas trabalham horas afinco para construir algo e quando percebem, não tem mais nada para pôr lá dentro. Desequilíbrio. Ore, repare e vigie. Quais são as brechas que o Espírito Santo talvez está mostrando para você? Quais são as coisas que talvez você precisa tratar hoje para que a tua casa, a tua família, o teu futuro, eles sejam melhores e você possa estar de fato fechado e blindado naquilo que o Senhor tem preparado para você. Se coloque em pé, eu quero orar com você nessa noite.